Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí à terceira parte dessa nossa primeira aula de Direito Tributário da OAB Extraordinária, tá certo? Lembrando que é uma sequência, não é? Então, a gente começou ali trabalhando algumas noções gerais sobre impostos, sobre tributos, e nessas primeiras aulas nós vamos estudar tributos federais, municipais e estaduais, tá certo? A distribuição das aulas e das cargas horárias segue aí o estudo estatístico, aí o levantamento estatístico levantado pelo professor Rodrigo Silva a respeito do que cai mais no exame da OAB e daquilo que realmente importa aí para que vocês conquistem a sua aprovação, certo? Então, nessa primeira parte aí que a gente trabalha os tributos federais, estaduais e municipais, a gente começou trabalhando com os impostos, não é? Que é a primeira espécie aí, tributária, e os impostos federais. Na segunda parte, no começo da aula, né, até aqui, a gente já falou aí sobre alguns dados gerais e sobre as linhas gerais a respeito do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto sobre produtos industrializados, do imposto de renda e do IOF. Ficou faltando a gente falar do ITR, não é? Primeira coisa sobre o ITR que a gente precisa se atentar é que o ITR é um imposto federal, certo? O que acontece, não é? É que o ITR, apesar de ser um imposto de competência da União, instituído aí por lei federal, só pode ser instituído por lei federal, ele é um imposto federal, é cobrado pela União, só que existe a possibilidade do município, por meio de convênio, assumir a responsabilidade de fiscalizar e arrecadar o ITR. Nesses casos de convênio do município com a União, o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo um imposto federal, mas que vai funcionar ali como se fosse um imposto municipal, tá certo? E qual é a vantagem para o município? É que o município que tinha direito somente a 50% do repasse desse ITR vai passar a ter direito de ficar com 100% do imposto. Então, cuidado com a confusão. ITR é um imposto federal. ITR é um imposto federal. Mas é o município que cobra. É o município que cobra por causa de um convênio feito com a União. Esse convênio ele implica na responsabilidade de fiscalização desse tributo, mas, ao mesmo tempo, ele traz aí para o município o benefício de poder ficar com 100% da arrecadação do imposto. E qual é o fato gerador, então, do Imposto Territorial Rural, o ITR? O fato gerador, gente, é a propriedade, a posse ou o domínio de uma propriedade territorial, imóvel territorial rural, no dia 1º de janeiro, tá certo? Então, quem que deve pagar aí o ITR, né? O que acontece para que haja aí o fato jurídico tributário? Precisa haver aí a propriedade, a posse ou domínio de uma propriedade imóvel, de um imóvel na zona rural, tá certo? Aí no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, chegou o Réveillon, hora de está realizado aí o fato gerador do ITR para quem tem propriedade, posse ou domínio de um imóvel rural. Quem vai determinar aí se esse imóvel ele é rural é a lei municipal, tá certo? Então, a legislação municipal, ela estabelece ali qual é a zona urbana daquele município, daquela municipalidade, e aquilo que não estiver, aí, aquele imóvel que não estiver inserido no zoneamento urbano é um imóvel rural, ok? Sobre a alíquota, é importante a gente destacar aqui uma questão interessante sobre o ITR, que torna ele um imposto muito especial, tá? O ITR é um imposto progressivo. Assim como ocorre com o imposto de renda, lembra que a gente comentou que a gente tem aquelas faixas de renda
em que à medida que o sujeito ganha mais, a alíquota de imposto de renda dele se torna também um pouco maior, certo? Aqui no ITR eu também tenho progressividade tributária, tá? Então, dependendo do uso da propriedade rural e dependendo do tamanho, eu terei alíquotas diferentes. Quanto maior a propriedade e quanto menos utilizada essa propriedade para a produção agrícola, maior será a alíquota do ITR, certo? Então, o ITR é um imposto que tem alíquota progressiva, que leva em consideração o tamanho da área, né, da propriedade rural, e leva em consideração também o uso dessa área, ok? Por que isso? Primeiro, para desonerar as pequenas propriedades rurais em relação às maiores e também para estimular que não existam aí propriedades agrícolas, propriedades rurais sem sua função econômica ali de produção agrícola, ok? Existe também aí uma imunidade tributária prevista na Constituição para as pequenas glebas rurais, ok? Então, a gente vai ter uma aula só de imunidades tributárias, mas eu já adianto que existe uma imunidade específica sobre o ITR, que é aquela imunidade das pequenas glebas rurais. Então, pequenas glebas rurais são imunes a esse imposto territorial rural. A base de cálculo do ITR é uma ficção jurídica. É usado como base de cálculo do ITR um negócio chamado valor da terra nua, que é um valor hipotético aí que teria aquela propriedade territorial rural sem nenhuma benfeitoria. Então, se imagina assim, qual seria o valor daquela propriedade rural sem nenhuma plantação, sem nenhuma cerca, sem nenhuma sede, enfim, sem nenhuma benfeitoria. Esse é o valor da base de cálculo do ITR. O sujeito passivo do ITR é o proprietário, o possuidor e o detentor de uma propriedade territorial rural. Então, qualquer um que tenha propriedade, posse ou detenção, chamado domínio útil, né, de uma propriedade rural, ele é sujeito passivo do ITR, né? A gente lembra lá do direito civil, né? Propriedade é o direito de livre disposição e alienação de alguma coisa. Posse diz respeito ao direito aí de uso, gozo e fruição. E domínio, não é? Domínio aí útil, né? É o direito de reclamar aquilo ali contra terceiros, tá certo? Para fins de uso capião, por exemplo. Então, a gente tem aí essas três figuras como sujeitos passivos do ITR. O sujeito ativo do ITR é a União, certo? É um imposto federal. Lembrando que, por meio de convênio, os municípios podem se comprometer a fiscalizar e arrecadar esse tributo, o ITR, e nesses casos vai acontecer também que o município vai ficar com 100% do valor da arrecadação. Caso não haja esse convênio, o município recebe de repasse da União 50% do valor arrecadado com o ITR. O imposto sobre grandes fortunas. Esse é interessante a gente comentar, tá certo? O que acontece? Muito bom de se perguntar sobre o imposto sobre grandes fortunas, porque o imposto sobre grandes fortunas é um exemplo de uma competência não exercida pela União, tá certo? Então, a União ela tem competência constitucional para instituir o imposto sobre grandes fortunas, mas até o momento esse imposto sobre grandes fortunas não foi instituído, porque simplesmente a União não exerceu ainda esta competência. Se a União for, entretanto, exercer a competência de instituir o imposto sobre grandes fortunas, ela deve fazer isso por meio de lei complementar, tá certo? Então, todos os impostos que a gente estudou até agora,
podem e foram instituídos por meio de lei ordinária. E o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, pode ser instituído por meio de lei ordinária? Não. O IGF depende de lei complementar. E aqui fica uma segunda observação muito importante sobre o IGF. Como é um tributo que depende de lei complementar, o Poder Executivo Federal não pode instituir ou alterar o IGF por meio de medida provisória. Então, não cabe medida provisória para instituir IGF. Não pode o presidente da República colocar uma medida provisória para instituir o imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Porque essa competência ela depende de lei complementar. Matéria de lei complementar não admite medida provisória. Então, a gente tem previsão constitucional do imposto sobre grandes fortunas, mas essa competência constitucional não foi exercida. Esse imposto não foi ainda instituído pela União, mas pode eventualmente vir a ser, porque a Constituição confere essa competência à União de instituir imposto sobre grandes fortunas. A maioria dos países que instituíram imposto sobre grandes fortunas, que instituiu o imposto sobre grandes fortunas, acabou desistindo depois de um tempo desse imposto. Então, foi um imposto que alguns países instituíram e depois desinstituíram esse imposto sobre grandes fortunas. Mas por que isso, professor? Porque esse imposto, quando ele tem uma alíquota relevante, um valor relevante, ele acaba gerando alguns efeitos econômicos contrários ao que se esperaria. Como assim? Bom, pode-se supor assim, que o imposto sobre grandes fortunas vai reduzir as desigualdades sociais. Mas o que se observou é que nos países onde ele foi instituído com uma alíquota importante, esse imposto foi aumentar as desigualdades sociais. Além disso, também é um imposto que, onde foi instituído com alíquota importante, ele acabou gerando uma queda global de arrecadação. Então, quando você institui um imposto, você imagina, vai aumentar a arrecadação tributária daquele país. Só que isso não acontece com o imposto sobre grandes fortunas. Quando ele é instituído, acaba se diminuindo a arrecadação daquele país e, ao mesmo tempo, também se esperaria aí que isso reduziria de alguma forma positiva as desigualdades sociais, só que isso não se observa na prática. Alguns países mantêm a cobrança de imposto sobre grandes fortunas, mas com uma alíquota bem pequenininha, de maneira que ele passa ali quase despercebido economicamente por aqueles que o pagam, certo? Fora isso, ele não faz muito sentido porque você pode sempre criar uma nova faixa de imposto de renda para pessoas que têm aí uma renda muito alta pagarem um imposto de renda com a alíquota um pouco maior. Mas qual que seria o fato gerador do imposto sobre grandes fortunas? De fato, ter uma grande fortuna, tá certo? Então, os projetos de lei estabelecem aí valores patrimoniais das pessoas do que seria considerado aí uma grande fortuna. Então, o fato gerador é ser proprietário de uma grande fortuna. A alíquota também não existe, né? Depende aí do projeto, elas variam bastante dependendo do projeto. A base de cálculo, o valor do patrimônio do pagador, tá certo? Em alguns lugares que foi instituído se excluem algumas coisas. O sujeito passivo, o rico, né? O possuidor, o proprietário de uma grande fortuna, e o sujeito ativo aí, a União, tá? Esse imposto, se ele for instituído, será aí cobrado e fiscalizado pela União através da Receita Federal. Bom, além de todos esses impostos federais que a Constituição deu à União competência para instituir por meio de lei, ela deixa em aberto para que a União
crie impostos não previstos na Constituição. Então, a União pode inventar um imposto que não está previsto na Constituição? A resposta é sim. Como é que vai se chamar esse imposto? Pode ter qualquer nome, mas a Constituição coloca como imposto residual. Por quê? Porque essa competência de criar, de inventar um imposto que não está previsto ainda na Constituição especificamente, é chamado de competência residual. Então, a União ela tem competência tributária residual, porque ela pode criar impostos não previstos especificamente na Constituição. Tá? Então, o exercício dessa competência residual vai poder aí instituir impostos residuais. Esse, assim como acontece com o IGF, o imposto residual é uma competência não exercida pela União. A gente ainda não tem nenhum imposto residual, mas a União pode sim instituir outros impostos não previstos na Constituição, impostos residuais, por meio de lei complementar. Do mesmo jeito que acontece com o imposto sobre grandes fortunas, com o IGF, o imposto residual depende para sua instituição de uma lei complementar, tá certo? Então, é aquelas leis, vocês viram lá em Constitucional, né? Que tem um processo legislativo um pouco mais difícil do que o de lei ordinária, tá certo? Então, o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, e o imposto residual depende de lei complementar. Por isso, também a gente tem uma outra consequência interessante ligada a essa questão de ser dependente de uma lei complementar para ser instituído o imposto residual, que é o fato de que o presidente da República não pode instituir imposto residual por meio de medida provisória. Então, não cabe medida provisória para instituir imposto residual. Existem alguns projetos de impostos residuais. Por exemplo, existe o projeto aí de imposto residual de propriedade de embarcações, tá certo? Então, quem tivesse seria algo semelhante ao IPVA, só que pago por quem tem um barco. Bom, não dá para a gente falar aí sobre o fato gerador, a alíquota à base de cálculo e o sujeito passivo do imposto residual, porque a gente não tem nenhum imposto residual para tratar, tá certo? Então, como essa competência não foi exercida pela União, a gente não pode aí, não tem, né, um fato gerador, uma alíquota, uma base de cálculo e um sujeito passivo aí de algum imposto residual. A única observação que é muito importante fazer é que o imposto residual não pode ter o mesmo fato gerador de um outro imposto, certo? Então, o imposto residual, se ele for instituído, ele deve ter um fato gerador diferente de todos os outros impostos, ok? E o sujeito ativo, se for instituído um imposto residual, o sujeito ativo será a União, certo? E esses são os nossos impostos federais. Então, quais são os impostos federais? O imposto de importação, o II, o imposto de exportação, o IE, o imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, o imposto sobre a renda, o IR, o imposto sobre operações financeiras, o IOF, o imposto territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas e o imposto residual. Preciso decorar quais são os impostos federais? É bom, mas é mais fácil a gente memorizar primeiro os impostos que são estaduais e que são municipais, porque aí a gente sabe que, em se tratando de imposto, se não é municipal nem estadual, ele é um imposto federal. E quais são esses impostos estaduais que a gente vai falar agora? A gente tem o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, o ITCD.
Então são só 3, né? Então eu tenho o IPVA, o ICMS e o ITCD como impostos estaduais. E os impostos municipais são o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Quais são os impostos estaduais? Quais são os impostos estaduais? Tem que responder de cabeça, hein? Então, a gente tem aí o IPVA, o ICMS e o ITCD. E então, vamos começar falando sobre o IPVA, nosso querido IPVA, que a gente paga aí sobre os nossos veículos todo ano, não é? Então, o IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículo automotor. É um imposto estadual, certo? Quem pode cobrar, então? Quem pode instituir? Né? Os estados federados e o Distrito Federal. Lembrando que a competência tributária, o Distrito Federal, ele acumula a competência tributária tanto estadual como municipal, tá certo? Então, quem mora aí em Brasília já sabe que o Distrito Federal ele tem essa competência tributária, tá certo? Vou mandar um abraço aqui para o pessoal de Brasília. Morei algum tempo em Brasília, alguns anos aí, tenho muito carinho por Brasília, gosto muito daí. Sempre que vou, sou muito bem recebido. Então, o IPVA ele é cobrado pelo Estado, ele é instituído e cobrado pelo Estado ou pelo Distrito Federal. E qual é o fato gerador do IPVA? O nome já diz, né? Então, o fato gerador é a propriedade de um veículo automotor, tá? Então, quando é que vai incidir? Qual que é o fato gerador? O sujeito ser proprietário de um veículo automotor no dia 1º de janeiro, certo? Então, se você é aquela pessoa que consta ali no certificado de registro do veículo como proprietário daquele veículo no dia 1º de janeiro, realizou-se aí o fato gerador do IPVA, certo? Propriedade, lembrando que é o direito de alienação, de se dispor do bem, tá certo? O proprietário do veículo ele é registrado no certificado de registro do veículo, e aí quem é proprietário de um veículo no dia 1º de janeiro realizou o fato gerador do IPVA e vai ter que pagar o IPVA. De acordo com o entendimento do STF, entendimento já bastante antigo e consolidado, né, o IPVA é sobre a propriedade de veículo automotor terrestre. Não é fato gerador de IPVA a propriedade de veículo automotor aeronave ou embarcação. Então, o IPVA só incide sobre veículo automotor terrestre. Esse é o entendimento do STF. Portanto, se a União quiser cobrar um imposto sobre a propriedade de aeronave ou embarcação, terá que fazê-lo por meio de imposto residual instituído por meio de lei complementar. Aqui para o Estado, só a competência para instituir o IPVA de veículo automotor terrestre, que seriam ali os carros, né, o ônibus, o caminhão, motocicleta, triciclo, enfim, veículos automotores terrestres. A alíquota do IPVA vai variar de estado para estado e para o Distrito Federal. Agora, elas têm aí uma tabela aí de alíquotas mínimas estabelecida para o IPVA pelo Senado Federal. Então, o Senado Federal tem aí representando, né, os entes federados, tem competência para fixar as alíquotas mínimas de IPVA, sendo que essas alíquotas vão variar de estado para estado, respeitando o mínimo estabelecido pelo Senado Federal. A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo, tá? Então, existe uma publicação de uma tabela com os valores venais dos veículos, mais ou menos aí levando-se em consideração a média de preço pelo qual eles foram negociados. Então, base de cálculo do IPVA,
valor venal do veículo. E o sujeito passivo? Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo do IPVA é a pessoa cujo nome aí esteja licenciado o veículo. Então, o proprietário do veículo é o sujeito passivo do IPVA, certo? O sujeito ativo é o Estado Federado ou o Distrito Federal. Então, eu tenho aí como sujeito passivo o proprietário do veículo e como sujeito ativo do IPVA o Estado Federado e o Distrito Federal. Bom, depois aí, lembrem-se de estar desenhando, mais ou menos igual eu fiz aqui no comecinho, né? Mostrei para vocês aí como eu faço os desenhos coloridos aí no meu caderno, tá certo? Eu espero que vocês usem aí a técnica que mais favoreça a memorização de vocês. Anotem a matéria, desenhem, procurem a gente em caso de dúvidas, tá certo? O pessoal da equipe aqui da OAB Extraordinária vai estar pronto para te atender. A gente vai terminar na aula que vem de trabalhar os impostos estaduais, que ficou faltando o ICMS e o ITCD. Nós vamos também tratar dos impostos municipais, né, o IPTU, o ISS e o ITBI. E aí nós vamos discutir as outras espécies tributárias, né, as taxas, os empréstimos compulsórios, as contribuições de melhoria e as contribuições. Passando por tudo isso, a gente vai cobrir a matéria focado no que mais cai, com a profundidade que você precisa para ser aprovado, tá certo? Não deixe de estar estudando, de estar memorizando, trazer o direito tributário para o seu coração, porque se você tiver ele de coração, você com certeza vai faturar aí umas questões fáceis no seu exame de ordem, tá certo? Sucesso sempre, anotem tudo, estudem e depois me mostrem como vocês estão fazendo. Trabalhem focados que o resultado vai vir, pessoal. Até breve.